esposa dele. Tudo Boa bom, noite, meu Andresa? amigo. Boa noite. Como é que você tá? Tudo em paz? Melhor agora, trocando energia com você, trocando essa sintonia com o homem de Deus, homem maravilhoso, que tem tanto para nos ensinar. Gente, deixa eu apresentar esse homem de Deus maravilhoso para vocês. Muitos aqui, acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, o Rossandro, ele é muito mais que escritor, muito mais que palestrante, muito mais que psicólogo, muito mais que empresário. Ele é, na verdade, um filho de Deus querido, amado, que tem tido a missão, gente, de levar a educação pelo país afora. Ele tem vários cursos, não só para alunos aqui no Brasil, mas os alunos dele são ao redor do Brasil. E ele fala sobre autoestima, sobre insegurança. Então, assim, quem é seu aluno, quem tem a oportunidade de estar com você, na verdade, é um privilegiado. E eu me sinto privilegiado de estar aqui junto com você para falar de um tema tão especial nesse início de ano, que é novos ciclos. E daí eu dou a palavra para você, Rossandro, para você se apresentar e falar. Tá E bom. aí, como que a gente começa um ciclo novo? Vai ter que deixar o antigo para trás? Como é que é Ou isso? então, primeiro, Andresa, obrigado pelas as palavras carinhosas. Foi uma alegria muito grande te conhecer num evento aí em São Paulo, em Alphaville. Depois a gente gravou seu podcast juntos, falando de coisas tão incríveis. Você que tem um trabalho tão motivador para as mulheres, levando elas a acreditar nelas mesmas. Eu acho que um dos primeiros movimentos do novo ciclo é se perguntar se até agora as coisas na sua vida não fluíram porque você planeja muitos ciclos novos sem querer se tornar uma nova criatura. Você quer novas coisas, mantendo velhos comportamentos, hábitos, pensamentos, visão de mundo e visão de si. Muitas vezes você tem a boa intenção, o desejo e até tem sensação de que merece uma vida diferente. No entanto, você não entendeu que o primeiro grande ciclo que muda é um ciclo interior. É a forma como você interpreta a vida, a forma como você se interpreta na vida e a forma como você, amadurecendo essa forma de interpretar a vida, consegue finalmente voltar para caminhos antigos que você trilhou e não deu resultados. Por isso, nem sempre tudo tem que ser abandonado, porque talvez não tenha sido o caminho que você percorreu que não funcionou. Foi a forma como você percorreu esse caminho. Vamos dar uma metáfora aqui. Imagine que você resolveu fazer uma maratona de São Silvestre. Você se planejou para fazer a maratona de São Silvestre. Você treinou para fazer a maratona de São Silvestre, mas você foi de sandália japonesa no dia. Então, tudo estava certo, menos o recurso que você utilizou. E não quer dizer que a maratona não presta, que você não é mais capaz de andar uma maratona. Quer dizer que talvez você, revisitando o que você fez, a forma como você agiu, você possa agora voltar lá e fazer de forma diferente. Então, significa dizer que nem sempre novos ciclos é um abandono total do passado. Muitas vezes é um revisitar de velhos caminhos, agora com novos passos, com novos recursos que você não tinha até então. Porque, por exemplo, a gente há de convir, como diz lá os gregos, né? O homem que entra num rio não é mais o mesmo homem, nem um rio é mais o mesmo rio, porque mudou o rio e mudou o homem. Então, certamente, se eu voltar para aquele caminho, e se eu tiver aprendido, eu provavelmente vou percorrê-lo de um modo mais diferente, mais eficaz, até para concluir e me desapegar de vez que de fato não é o caminho para mim. Às vezes eu preciso voltar naquele caminho para concluir que não é o caminho para mim. Quantas pessoas, Andresa, você não conhece? Eu atendi tanto e tenho tantos alunos e alunas que falam muito disso, que ficam em relações difíceis e que muitas vezes voltam para finalmente acabar. Porque é como se tivesse uma coisa mal resolvida e que se acabar daquele ponto, aquela coisa mal resolvida vai ficar se arrastando ao longo da vida e você então volta meio que para concluir aquele ciclo. Claro, se você puder evitar ter que voltar para um lugar difícil, para um emprego tóxico, para uma relação complicada, para qualquer coisa ou pessoas que vão estar te afetando, se você puder levar-se a essa conclusão sem necessitar esse retorno, melhor. Mas como cada um tem seu jeito muito particular de viver a vida, se você precisa revisitar, nem que seja uma coisa difícil, para finalmente você se desapegar, tudo bem, faz parte, não se culpe, faça isso e siga seu caminho. É verdade, porque o que a gente precisa observar, né, Rossandro, é que cada ser humano é único. E às vezes Uhum.
é uma receitinha de bolo para entrar no novo ciclo, para entrar no novo momento. Existem coisas que são padrões, existem Uhum. algumas perspectivas que a gente precisa ter. Por exemplo, eu sempre falo, um novo ciclo. Você tem que estar disposto a viver esse novo ciclo. Porque muita gente, né, Rossano, diz assim, eu quero viver algo novo. Exato. Mas a pessoa quer sem estar disposto. O que é estar disposto, gente? É pagar o preço. Hum. É fazer, é arriscar. Eu sempre digo assim, Rossandro, não tem como andar com Deus sem arriscar. Não, nosso Deus é de ousadia, de intrepidez, a gente tem que fazer, tem que arriscar. Isso que você falou é muito interessante, porque eu sempre falo assim, não volta para o lugar que Deus tirou, mas tem vezes que é necessário voltar para fechar a É, porta. Por quê? é. Às vezes a gente deixa ela aberta. E se ela está aberta, você não consegue viver o novo enquanto não fechar aquela porta. Mas cada um precisa se revisitar e compreender qual é o teu momento. Eu sempre falo assim, sabe, Rossandro, que a nossa vida é muito parecida com o Waze. Então eu não tenho como ir para esse novo ciclo se eu não compreendo o que eu estou. E o que eu observei no teu livro, que eu li, por exemplo, teu livro junto com o Mário Sérgio Cortella, ele traz Sim. muito essa perspectiva das fases da vida, as 4 fases da vida. Então, se eu não fecho essas fases, se eu não compreendo, eu estou no verão vivendo o inverno. Exatamente. Eu estou num tempo que não é o meu. Uhum. Então, é importante a gente perceber que as dores, elas sempre vão existir, mas o sofrimento vai ser opcional. Eu decido, eu quero, não quero. E você e o Mário Cortella fala muito sobre isso. E eu queria, inclusive, saber qual é a tua perspectiva, inclusive, das coisas que mais importam nesse novo ciclo. Eu, por exemplo, eu tenho a minha. Eu falo que são pessoas, ambiente, mente, Uhum. isso. E eu queria saber a tua perspectiva para viver o novo. O que não pode faltar nesse bolo? Ó, a gente nunca vai conseguir viver nenhuma experiência da vida sem que essas experiências não tenham a presença de outras pessoas. Porque às vezes o que acontece é que esse novo ciclo vai me fazer ter que balançar a árvore e ver quem cai e quem fica. Tem gente que não cabe mais, e não é porque a pessoa não presta, é porque assim, às vezes há uma incompatibilidade de visão de mundo, porque você começou a enxergar ou viver experiências que para aquela pessoa não faz mais sentido. E não obstante o fato que foi uma pessoa muito importante na sua trajetória até certo ponto, às vezes a sua dificuldade de entender que aquela relação ela entregou o que tinha que entregar e que há muita gratidão por isso, você não consegue avançar porque você quer ao mesmo tempo manter-se perto de uma pessoa que não quer avançar. Esse descompasso emocional, até espiritual, de visão de mundo, pode provocar uma dificuldade no seu avanço. Esse descompasso ele nunca é financeiro, não tem nenhum problema em você ter um padrão de vida e se relacionar com pessoas de todos os outros padrões. Aliás, se você só se relacionar com pessoas que têm seu padrão de vida, você vai adoecer, vai ficar uma pessoa completamente alienada do mundo. Nós podemos conviver com pessoas de vários padrões de vida, agora não dá para conviver com pessoas com vários padrões morais, porque muitas vezes eles são incompatíveis. Tem pessoas que têm o seu mesmo padrão de vida e que você não sente vontade de tomar um café, porque essa pessoa não te acrescenta em absolutamente nada. Tem pessoas de uma vida simples que você gostaria de passar o dia conversando por tudo que ela ensina, pela forma autêntica, pela forma altiva com que leva a própria vida. Então não tem a ver esse balança árvore para ver quem cai com padrões de vida. Não, tem a ver com padrões de comportamento. Tem pessoas que não são mais compatíveis com você. Por exemplo, se você bebia e você deixou de beber, você vai perceber por mais que você insista em ficar com pessoas que ainda bebem, você não vai conseguir mais, porque fica incompatível. Você se torna um chato junto das pessoas que estão bebendo, porque você é o sóbrio da parada e é chato, e você não vai suportar os que estão bêbados, porque você não suporta mais aquelas velhas piadas de sempre. Então, por mais que você insista, você vai perceber que a sua mudança de atitude de parar de beber, por exemplo, ela necessariamente lhe leva a ter uma mudança de convívio com algumas pessoas, né? E aí você vai ter que entender que isso faz parte e às vezes é uma ruptura, às vezes gera uma saudade, uma dor e faz parte porque o parto do novo, ele gera dores. E como qualquer parto, apesar das dores, o que libera como evento e acontecimento é algo indescritível, né? Então, assim, na verdade, muitas vezes o medo
é que impede você de fazer o novo acontecer, porque o novo ciclo, o avançar, o ano que chega, o novo aniversário, representa um processo clássico de multiplicação e evolução. E se você for olhar, por exemplo, na metáfora cujas muitas leituras podemos fazer, da parábola dos talentos, do que recebe 5, 2 e um, percebe que o que recebe um, ele é movido pelo medo. E diz, porque tive medo, né? Eu não multipliquei o teu talento. Ou seja, você não se permitiu novos ciclos. E o que que provoca medo? Então, ó, o que que provoca medo que impede que eu possa avançar para novos ciclos? A maior parte das vezes, Andresa, tem a ver com a satisfação que eu quero dar às pessoas que estão ao meu redor. Tem uma história bem interessante que é bem assim: o cara tá com um senhor, sai com o netinho e um burrinho. E eles começam a andar e encontram umas pessoas lá na frente e uma pessoa faz assim, mas como eles são idiotas, os dois a pé e o burro ali podendo se vir para eles, né? Aí o avô pensa, pelo menos eu vou no burro, né? E você vai a pé. Passando lá na frente, encontram umas pessoas que dizem que velho mais absurdo esse comportamento dele, que falta de cuidado com esse neto. Como é que ele tá no burro e o neto a pé? Aí ele vai, coloca o neto no burro e desce. Numa aldeia lá na frente, as pessoas fazem, que menino enxerido, como é que ele não percebe que quem tem direito a estar no burro é o avô e não ele? Aí eles resolvem os dois ficarem em cima do burro. Lá na frente, e as pessoas fazem. Como é que eles estão esfolando esse pobre desse animal? Resolvem então colocar o burro nas costas. E aí vão passando numa ponte, o burro cai e morre. Moral da história. Quando você quer agradar a todo mundo, você não agrada a ninguém e perde o único recurso que você tinha. Então, na verdade, o novo muitas vezes está lhe convidando. Escute o que eu vou dizer para você que está agora nessa live. O novo, ele está lhe convidando todas as vezes, a cada novo amanhecer. Não é a cada novo 1º de janeiro, gente. A cada novo amanhecer, a vida te convida a finalmente ser você. A deixar de se trair. A deixar de trair tudo que foi investido na sua vida para que você aconteça como uma pessoa autêntica. E que você possa, como você falou, André, ter coragem de suportar. Porque quando você avança, você incomoda as pessoas. Você incomoda em todos os lugares, desde o seu ciclo mais íntimo até as pessoas lá fora. E muitas vezes, com medo desse incômodo, ou com medo de uma coisa que a gente chama de perda relativa de pertencimento, você termina não mudando. Porque quando você cresce em qualquer área da vida, você tem uma tendência inicial a perder pertencimento. Todos nós temos uma necessidade imensa de pertencimento, de pertencer a um grupo, a um clã, a uma família. No entanto, eu e você e as pessoas que estão nos assistindo, nós sabemos que tem gente que está num grupo e não se sente pertencente. Porque não é estar cercado de pessoas que lhe dá pertencimento. Pertencimento significa te acolher, entender você, aceitar seu jeito, não querer mudar você, te amar você sendo como você é, discordando, pensando politicamente diferente, tendo uma visão de mundo diferente, uma religião diferente, mas nós nos amamos porque existe algo maior, que é a ideia de que fazemos parte de uma família, que construímos uma relação e que nós não precisamos apagar a individualidade do outro para que a relação aconteça a contento. Na verdade, é essa tentativa de apagamento que gera muita dor hoje em dia nas famílias querer impor um padrão, anulando a diversidade que os seres humanos têm. Então, na verdade, o novo ciclo é um convite para você finalmente ser você. É verdade. Quando a gente tem essa coragem, porque a palavra que toca muito no meu coração, sabe, Rossandro? É isso, é coragem. Porque eu era uma pessoa que eu tinha muito, muito medo de arriscar. Nossa, inclusive eu tenho até um livro que chama Tô Nem Aí, que fala sobre você não é problema meu. Por quê? Porque eu tinha tanto medo do que iam falar de mim, porque eu cresci, o meu pai dizendo isso, cuidado com o que vão falar de você, cuidado para não ficar mal falada. Eu cresci com esse, tanto que eu fui super estudiosa, passei com 9,2 média final em Direito, fui laureada de turma. Por quê? Porque eu encontrava o meu reconhecimento aonde? No estudo. Eu me sentia Sim. burra, por mais que eu tirasse nota boa. E eu tinha muito medo de fracassar. Então eu não arriscava, porque eu não me Uhum. permitia fracassar. Eu preferia ficar no ruim para não correr o risco de fracassar. Só que daí eu percebi, depois que a gente vence essas dificuldades interiores, que você fala tão bem, você e o Mário no livro, e você fala nos seus cursos, que essa insegurança
Se nós não ultrapassarmos essa linha invisível, porque é invisível, você sente, mas você não vê. E aquilo que a gente vê é mais fácil da gente resolver, mas a insegurança ela é interna e às vezes ela se confunde com o hábito, porque eu já estou naquele lugar há tantos anos que eu nem compreendo que eu estou naquele lugar. E, por exemplo, como é que foi a minha mudança? Porque tem assim, uma hora, tem até uma historinha, né, que não sei se você já ouviu, que certa vez um moço vai colocar gasolina e chega lá e ele vê um cachorro chorando, 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 e ele não entende porque ele tá chorando tanto, tal. E daí ele pergunta ao frentista o que tá acontecendo. Ele falou, não, ele tá em cima de um prego. Ele falou, nossa, mas por que ele não sai de cima do prego? Aí ele falou, não, porque não sangrou tudo que tinha que sangrar. E eu comecei a ter essa coragem quando eu passei por uma dor tão grande, que eu percebi que não tem como eu iniciar um novo ciclo se eu não compreender que o novo ciclo vem sim com preço. E ele é alto. E é o preço de você perder muitas coisas para alcançar outras. É como se eu estivesse no estágio 2, eu vou perder o estágio 2. Por quê? Porque eu vou para o 3. Então, se eu não compreender que muitas coisas vão ficar para trás, eu não consigo ir para frente. Vira que nem a esposa de Ló, que teve a oportunidade de ser um dos únicos que ia sair de Sodoma e Gomorra, e ela olha para trás e vira o quê? Uma estátua de sal. Então, quantas das vezes nós viramos estátuas de sal porque nós não temos coragem de dar esses passos para frente? Então, isso que você falou da coragem, para mim, toca muito meu coração, porque eu sei a dor, muitos aqui que estão nos assistindo, de querer, de ter vontade, mas o medo de fracassar, o medo de ser julgado, de ser criticado, de dar errado, de pessoas da família dizer, eu não falei para você que não era para você fazer? É E você... como... Sabe o que eu percebo, Rossandro? Que infelizmente, aí você fala para mim o que você acha, mas eu percebo isso muito, muito, muito forte. Que infelizmente, as pessoas que mais nos amam, que são da nossa família, que teriam que estar nos incentivando para a gente ir para frente, por nos amar, querem nos amarrar onde a gente está, com medo da gente sofrer. É o que eu falo muito nisso, Andresa, sobre as forças contrárias a seu avanço. Ai, fala É, sobre isso, é É assim. uma força amorosa, que é essa que você está identificando aí. São pessoas que dizem para você assim: ah, não vai lá, Andresa, e se der errado? A sua prima foi e não funcionou, quebrou a cara e voltou com a mão na frente e outra atrás. Não faz isso. Tá tudo tão bom, tá tão legal. Para que mais? Né? Para que estudar mais? Para que essas pessoas, elas não são mal intencionadas, elas te amam e temem que você sofra. Ou também temem que você, no seu percurso, tenha que ir para outro lugar e vão sentir saudade. Então elas querem que você permaneça ali. É uma força amorosa, mas está te retendo. Tem aquela força das pessoas que estão onde você quer ir e que estão lá dizendo para você: não venha, que aqui não cabe mais. Aqui está cheio. Você não é daqui, você não merece esse lugar. Olha para você com desdém. Quem você pensa que é? Então é uma força te puxando e uma força te empurrando. Certo? E você lá no meio, decidindo isso, tá? E aí você vai ter que enfrentar uma coisa que a gente conhece muito bem, que eu até fiz um livro só sobre isso também, que é O Tempo do Autoencontro, sobre o deserto. Porque o deserto é o interstício, é o hiato entre aquele lugar que eu estava, aquela zona de conforto, que eu tive que abrir mão para que o novo viesse, mas eu não pulo daqui e imediatamente eu estou no batente. Eu não saio do nível um e vou para o 3. Eu passo num limbo, num 2 ali, que nem é o que eu era antes, nem é o que eu tô querendo ser. Isso gera crise de identidade, perda de pertencimento. Eu vou para outros lugares, outros grupos, outras questões. Isso me dá um sentimento de vazio. Tem gente que nessa hora tem tanto medo que volta para aquele ponto só porque não suporta passar por um lugar que é de passagem por natureza. Na própria natureza e nas metáforas de qualquer religião, deserto é um lugar em que você não tem como contornar, mas você também não vai ficar, você vai passar por ele para chegar a outro lugar. Então, quando você não suporta esse vazio, esses desertos, você apenas deseja, não realiza. E tem raiva de quem consegue. Porque você apenas olha que o outro chegou do outro lado, mas não olha o percurso, não olha as noites de sono, não olha as noites em que você chorou sem conseguir realizar. Você fez um vídeo, estava vendo agora no seu Instagram, sobre isso, sobre quantas coisas que ainda não aconteceu, quantos projetos que ainda não se concretizaram, quantos sim que a vida ainda não te deu, e você estava dizendo lá,
E quem sabe eu não estou aqui falando para você através de mim, de Deus, dizendo que ainda porque você precisa fazer algumas coisas para que finalmente aquilo se concretize. Ou seja, e para isso é óbvio que nós precisamos enfrentar o deserto que separa o dia que eu estou sonhando, né? Que é o ciclo que começa, do dia que eu realizo. O dia que eu estou sonhando é o dia um. O dia que eu realizo é o dia 3. O problema é que o dia 2 é um longo período de meses e anos que separa o dia do meu sonho e o dia da minha realização. Se eu não suportar esse período, muitas vezes ele é solitário, muitas vezes as pessoas me abandonam, as pessoas duvidam de mim, muitas vezes eu duvido de mim, muitas vezes eu tento desistir, mas eu vou persistir e muitas vezes nesse deserto, e a metáfora, o deserto, os recursos não servem mais. No deserto, os seus amigos, as suas notas, o seu currículo, o seu dinheiro, a sua influência não serve. Deserto é uma experiência de desprovimento do ego, de desconstrução de uma identidade antiga para a formatação de uma nova identidade, um novo ciclo. Eu sempre digo que no deserto ninguém vai com você, nem Deus, porque Deus já está lá. Essa é a diferença. Deus já está lá. E às vezes, e aí eu coloco muito isso no livro, o deserto é um momento em que Deus diz assim, olha, eu preciso ter uma conversa particular com você. E com esse mundo inteiro te chamando a atenção, WhatsApp, internet, TikTok, parará, e conta, e viagem, e boleto, eu preciso que você venha para um canto que só esteja eu e você. E aí a vida nos coloca nesse lugar, nesse deserto, né? Como diz na música de Gilberto Gil, num lugar em que Deus vai levar para você, para um lugar que vai dar em nada do que você esperava encontrar. Por quê? Aquela música do branco no preto, né? Porque muitas vezes o que tem para você é mais do que você imaginava, só que você só consegue acessar isso com coragem, capacidade de passar por esse deserto, olhar para essas pessoas que te amam e dizer: deu errado com meu primo, deu errado com minha prima, não necessariamente vai dar errado comigo. E talvez eu precise tentar, mesmo que realmente não funcione, e eu fique aqui, e eu diga, aqui é o meu lugar, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu tentei, eu mostrei para mim que eu fui capaz de ir, eu mostrei para mim que eu fiz o meu esforço, e depois eu concluí que eu não queria aquilo para mim. Então eu voltei com convicção, como o filho pródigo, volta com convicção. Então, esse sentimento é possível de instalar de um novo ciclo quando você quer colher o tempo correto. O que a gente fala aqui no livro, mostrar para a galera, né? Que as 4 Mostra, estações é da uma. alma. Quem não tem, adquira esse livro, porque eu já li, aprendi muito com ele, chama exatamente As Quatro Estações da Alma, Da alma. angústia à esperança. E tudo isso que a gente está conversando aqui tem no livro, é extraordinário. Eu mega super indico. Inclusive, né, gente? Imagina, Rossandra e Mário Cortella junto, tem nem o que falar, né? E a Na outra, Rossandra, verdade, tem quando todas você lê Mário. as né? Quando, Toda a livraria do Brasil, né? Na verdade, quando você lê o trecho de Mário Sérgio Cortella, quando você estiver lendo, você vai perceber É, que a sua mente imediatamente vai falar desse jeito, porque aquela assinatura vocal do meu amigo que quando ele boa noite, você já sabe que é ele, né? Então, assim, foi uma honra para mim fazer esse livro com ele, por tudo que ele representa, por toda a história que Marcelo Cortella tem no Brasil, por ter e continuar trazendo a filosofia numa linguagem acessível. É um caso mundial, viu? De um filósofo é popstar. verdade. É um case mundial, como a gente costuma dizer, né? De um filósofo que virou um popstar que não pode andar na rua porque ninguém não consegue nem andar direito, né? Então, assim, foi uma honra muito grande e essa foi um bate-papo de 4 horas em que a gente foi conversando sobre muitos ciclos e muitas coisas, muitas metáforas, muitas análises, muitos testemunhos pessoais, porque não tem como você escrever sem se escrever ali dentro, sem colocar sua própria trajetória. Não tem como falar dos círculos e circuitos da vida sem você também falar dos seus suores, lágrimas, sangues e sorrisos e comemorações, porque afinal de contas não é um livro sobre teorias dos ciclos da vida, mas é sobre a vida e seus ciclos que também passam por nossos próprios ciclos. É muito forte. E vocês trazem, inclusive, isso, do deserto. E quando a gente percebe que o deserto, gente, não é um CEP. O deserto não é um endereço. O deserto é um local de passagem. E é muito importante que vocês percebam, e isso ajudou muito na minha vida, que, por exemplo, eu começo a plantar hoje. A minha semente, ela é diferente da sua.
Tem pessoas que começam a plantar e colhe já, porque o feijão, por exemplo, é mais rápido. Você colhe, sei lá, amanhã, depois de amanhã. Tem outras pessoas que começam a plantar, vai colher daqui a 2, 3, 5 anos, outros 10. Outros, tipo, vai demorar mais ainda. Então, não compara a tua vida, não compara a tua corrida com a corrida do outro. Porque cada um corre a sua corrida, cada um passa pelo seu deserto, cada um vai ter o seu momento de ingressar na Terra Prometida. Vocês veem, Moisés que levou todo o povo, tirou do Egito. Mas Moisés não foi o que chegou na Terra Prometida, foi a descendência exatamente que veio depois, que foi com Josué. Então, às vezes, você está fazendo algo que você vai ter que passar por esse processo e compreender que cada um tem a sua hora. Mas se você plantar o bem, você vai colher o bem. Não importa quando vai ser, porque é isso que eu percebo, Rossandro, que tira as pessoas da esperança, que é o que você fala, da esperar coisa boa. Por quê? Porque eu fico pensando tanto no troféu que eu esqueço da pintura. Eu penso tanto no troféu que eu esqueço de compor a música. Eu penso tanto no troféu que eu esqueço da live. Então, enquanto você ficar focado no resultado, você não está no presente. E o único momento que tem é o presente. Isso. Então, assim, a gente está chegando no final, a gente quer fazer uma live de 1 hora e tal, mas a gente combinou que era 30, né? E mas isso que você falou aí, Andres, eu acho que é importante comentar, porque é o seguinte, você falou uma coisa que é interessantíssima sobre a ideia de que as pessoas perdem a esperança porque elas focam tanto no resultado final que elas esquecem de entender que o maior presente é o próprio processo e a própria jornada. Nós conhecemos e nós estamos acompanhando um conjunto de pessoas que alcançaram muito sucesso, fama e dinheiro e estão esvaziadas, estão em depressão, porque às vezes, quando é rápido demais, perde o propósito. E, na verdade, o propósito é continuar subindo, continuar caminhando, continuar a jornada, porque existe uma coisa muito bonita em tudo isso. É que o mais bonito desse processo, o que dá beleza, sentido, sabor, é entender que mais do que chegar lá, muitas vezes é interromper sua trajetória para ajudar outras pessoas a caminhar também. Mais que chegar lá, mais do que entender que é uma corrida de quem chega primeiro, é um convite para chegarmos juntos. A gente tem eu faço parte de uma organização não governamental chamada Fraternidade Sem Fronteiras, né? Aqui, inclusive, está o símbolo dela lá, ó. Ai, Aquela mão, gente. aquela mãozinha aqui, ó. Uau, Tá é vendo essa mãozinha aqui, ó? muito top. Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras atende diariamente mais de 40 mil pessoas em 4 países da África, num campo de refugiados no Malau e em vários lugares do Brasil, né? Numa das experiências das caravanas que se faz, chegou e deu um babalu. Um caravaneiro deu um babalu para uma criança. E ele pensou, ela vai correr, esconder e chupar, porque tinha mais ou menos umas 20 crianças. Ela abriu o babalu e pegou um pedacinho e foi dando para cada um. Ele achou estranho e achou bonito ao mesmo tempo. Depois eles fizeram umas dinâmicas com as crianças, colocaram uma caixa de chocolate, e aí quem chegar primeiro ganha a caixa de chocolate. Aí eles se deram os braços e foram todos juntos pegar a caixa de chocolate. E aí um perguntou, mas por que você fez isso? Você é maior, você podia chegar. Ele disse, e que graça teria de comer sozinho? Nossa. Na verdade, muitas vezes nós esquecemos que a maior vitória não é vencer os outros, é vencer com os outros. Infelizmente, a nossa sociedade competitiva, em que as pessoas querem ter mais que os outros e se esvaziam, esquecem que o maior objetivo nessa jornada, como dizia Jesus, é: eu não vim para ser servido, eu não vim para ser o vitorioso, eu vim para servir, eu vim para provocar a vitória de todos. Então, quer ser alguém que se inspira nele como modelo de comportamento, seja alguém em que, às vezes, até dá um contrapasso na sua possibilidade de chegar primeiro para chegar junto com outras pessoas. Muitas vezes, sabe como aquelas imagens de alguém que está prestes a ganhar maratona e perde para o segundo lugar porque ajuda um que caiu, e embora não receba o troféu, ele recebe o troféu da admiração emocional das pessoas por aquela vitória moral dentro da vida. De ter aberto mão do primeiro lugar no pódio humano para ser primeiro lugar no coração de Deus. Para isso,
só tem uma forma. É você entender que mais importante que o final da jornada é como você caminha essa corrida de obstáculos, ajudando pessoas caídas a levantar também, ajudando aquele que tropeçou a levantar também, sem ser aquele que acusa, que cancela, que aponta o dedo. Essa é a grande vitória da vida, é vencer-se. Vencer o seu egoísmo, vencer o seu individualismo e entender que quando você faz isso, tudo o mais lhe será acrescentado. Meu Deus, que palavra forte, poderosa, tremenda e transformadora para o nosso início de ano. Ó, Sandro, querido, assim, eu por mim, eu ficava umas 4 horas que você já vai falando, eu vou ficando assim, ó, meu Deus, que forte. Você fala maravilhosamente bem, você, além da toda a experiência, bagagem, você tem sensibilidade, porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem o dom da comunicação, o dom de realmente penetrar no coração do outro. Porque para eu entrar no coração do outro, eu preciso viver isso. Eu não preciso, eu não tenho como eu ser apenas o intelectual, o que leio o livro. Para eu entrar no coração do ser humano, eu também passo por essas experiências, eu também tenho essa sensibilidade. Você é essa pessoa, você tem essa sensibilidade, você tem esse carisma, você é uma pessoa do bem. E é isso que a gente veio aqui inspirar cada um que está aqui. É você também fazer o bem, independente, gente, do que fizerem para ti. Olha, faça, eu sempre digo assim, Rossandro, faça a coisa certa, mesmo que tenham te feito a coisa errada, porque você não pode mudar quem você é por causa do outro. Eu vivo Uhum, muito, Rossandro, com minhas filhas. Elas são pequenininhas, têm 11 12 anos, a Liz e a Laís. Elas falam assim para mim: mamãe, mas a amiguinha foi brava comigo, foi grossa. Eu quero ser grossa com ela. Eu fiz, filha, você não pode deixar de ser você, que você é uma menina meiga, de integridade, por causa do outro. Você vai colocar uhum, limites. Essa menina não faça sentido no teu ciclo de amizade, mas você não pode mudar quem você é. E quantas vezes, né, Rossandro, as pessoas elas mudam quem são por causa uhum. do outro. Exato, Então, não é? Então, exato. assim, você seja assim, independente. Olha, às vezes a vida não vai ser justa mesmo. Não é? Às vezes você fez tudo. Isso que às vezes É. magoa, né, Rossandro? Tipo, às vezes a gente deu o nosso melhor, cara. A gente plantou do melhor jeito. A gente fez assim tudo que a gente podia. E não rola, porque às vezes essa dor é grande, porque a gente planeja. Só que a nossa estrada, ela não é reta. Eu Uhum, falo, Rossandro, que é uma uhum, espiral. Só que legal, espiral. Você não tá mais no mesmo lugar. Às vezes você tá uhum, baixo, mas você já saiu de onde você tá. E a uhum, vida, às vezes você vai estar em cima. Só que depois de você estar em cima, você vai estar embaixo. E, cara, não é ruim estar embaixo, porque os desertos, eles nos mostram que a gente está avançando. sim. Então, se você vive algo que está difícil, diz assim, cara, eu não sou mais a que eu era ontem. E que bom, que bom! Então se felicite por isso. E eu queria que você falasse as mensagens finais, inclusive, gente. Eu acho que a maioria que segue o Rossandro, mas quem não o conhece, que for meu seguidor, vai aqui em cima, você já vai ver o nome dele, Rossandro Klingen. O sobrenome é até chique, é o quê? É alemão? É nome mesmo, é nome, não é É nome? sobrenome. Ah, não! Aí não, É, falando sério! É é nome. nome! É. Eita, lá no cartório, eu sou tabelião também, eu tenho cartório, né? Então, Klingen é o nome também. É nome. Irineu Barros é o sobrenome. Eita, aqui no cartório acho que ficaria Klingen mesmo. Olha, eu achei que era um sobrenome alemão, era uma Não. coisa. Super brasileirão, brasileirão da gema. Então, gente, ó, vai aqui em cima, segue. Também, quem não me conhecia, tá conhecendo hoje, Eu também vai ali em cima, também. Andressa, né? Com Z, Carícia Oficial, vai lá e segue. Acompanha o Rossandro, tudo que ele for fazer. Também eu sempre posto vídeo bacana e tal. Eu queria que você desse uma mensagem assim, final, que você sente, o que vier aí no teu coração. Tá, primeiro agradecer, Andrés, o convite. É uma alegria a gente estar podendo aqui, nesse momento, ocuparmos um espaço que chama redes sociais, um lugar que muitas vezes é um lugar de tanto conflito e tanta divisão, e está chamando as pessoas para estarem juntas, para crescer juntas, para vencer juntas. Não vencer uma a outra, mas vencermos o mundo. Nosso objetivo na vida é que esse ciclo nos torne cada vez melhores como seres humanos,
que nos torne pessoas mais capazes. O grande objetivo da vida é um aprimoramento constante. Essa obra e essa criação divina tem uma cocriação, que é a nossa participação no projeto. Então, participar desse projeto é assumir responsabilidade sobre a própria vida, estabelecer limites, crescer emocionalmente e moralmente, construir novas perspectivas de vida e, na medida em que cresce, levantar as pessoas, né? E quando chega lá, ao contrário dessas pessoas que estavam lá dizendo aqui não cabe mais ninguém, não venha para cá, fazer um movimento contrário. Vem que esse universo foi feito para todo mundo. Basta você acreditar que você pode, tirar seus medos, parar de se preocupar com a opinião dos outros e ter coragem de enfrentar os seus desertos, que você vai conseguir chegar no oásis de suas realizações. Uau! Então, gente, agora a gente vai tirar um print. Você tá com o seu livro aí? A gente vai tirar um print. Bom. E assim, ó, gente, a Dedê vai deixar a live lá no dela. Vai ser só a Dedê que vai deixar dela. Mas, se vocês não marcarem o Rossandro e eu nessa live falando o que vocês aprenderam, eu vou tirar, tá? Então, convidar todo mundo aí, né? Porque a gente tem que transbordar, gente. Tipo assim, muita gente... Vocês concordam que muita gente precisa assistir essa live? Quem concorda diz assim, eu concordo. Então, a gente tem que transbordar. Então, eu deixo, mas desde que vocês marquem muito. Então, deixa eu pegar o meu aqui, o Rossandro põe o dele, tira o print. Tiraram e marca o Rossandro, marca eu. Mas vocês têm que dizer uma dica. Tipo assim, eu aprendi isso, o deserto e tal. E daí eu tenho certeza que muita gente vai aprender com essa live. E eu coloco no final dizendo assim que se vocês quiserem escrever aqui, por exemplo, eu quero também ter oportunidade de entrar também num grupo meu do WhatsApp aí, que eu estou trabalhando muito a grande virada, tipo viradas de chave, para que a gente possa realmente começar esse ano com o pé direito, com muita energia. Exato, muito bem. E eu Né? vou estar, inclusive, também dia 28 e 29, fazendo o lançamento da nova turma do Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar. Então, quem quiser E também, tem lá, tem o tem link na bio da do bio. Instagram Então, ó, para se inscrever. gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos mostrar pra galera, calma aí. Então, olha só. Quem tá aqui, vai depois aqui no Rossandro, ó. Deixa eu mostrar no link aqui, ó. Vocês vão aqui, aí tem um link aqui, ó, para você entrar e se cadastrar. Se cadastra, Exatamente. aproveita, porque oportunidade é que nem o Rio. Se você for lá de novo, não é mesmo Rio, não é a mesma pessoa. E depois vem aqui também na DD, ou escreve eu quero, ou vem aqui também, que vocês também vão ter oportunidade. Vai ser dia 5/2, às 20 horas. A gente vai fazer um encontro aí bem bacana e tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então é Coisa isso, boa mesmo. obrigada pela sua vida, obrigada pela sua história, também. viu? Foi assim uma honra estar Idem. aqui junto. Essa troca de energia, você é fenomenal, assim, fora de todas as curvas. E obrigada por você existir, porque Ei, obrigado. é melhor com a sua existência da sua esposa. Vocês fazem muita diferença nesse mundo. Obrigado. Parabéns. Beleza. Do fundo do meu Beijo para você também, para seu esposo, para suas filhas lindas, para o seu trabalho, para sua missão também. Continue aí comunicando dessa forma, levando luz às pessoas e esperança, tá? Amém. Um beijo grande. Beijo, Tchau, galera. tchau, Beijo.